Professor Edson. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Bom, gente, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos, né, a mais uma aula aberta. Hoje, de forma muito especial, nós vamos conversar com o professor Edson. O professor Edson, ele é professor da FAEP, nos apoia nos cursos de licenciatura. O professor Edson, ele é doutor em comunicação, mestre em educação, psicopedagogia, administração, mercadológica e publicidade, professor e consultor, empresário e palestrante, autor de livros e artigos, consultor da Prefeitura de São Paulo e do Governo do Estado, e nosso professor da FAEP. O tema de hoje é Museus e Formação Humana. É um dos temas, depois o professor ainda dará mais um tema voltado à importância da gente trabalhar artes, né, em todas as suas formas na educação. Bom, é isso, espero que vocês gostem. Fiquem à vontade, né, professor, depois para fazer perguntas, comentários, e eu passo a palavra para o professor Edson. Desde já, muito obrigada, professor. Tá ótimo, eu que agradeço. Obrigado, professora Rosângela, pela recepção. Estou vendo que tem aluno meu aqui, a Vitória. Quem mais está aqui? Não é o Celinho, é o Celinho ou não? Aqui é mesmo, eu esqueço. Sim, professor, sou eu. Eu tô vendo Celinho, é o Celinho. Tá vendo? Não foge de mim, não, Celinho. Estou vendo alunos da pedagogia, viu, também, que eu convidei Também especialmente. tem aqui também, olha. Tem a Vera, a Tatiana, a Miriam, a Mariane, a Lindalva, Genilda, Francisca Leite. É isso mesmo? Todo mundo? Olha aí. E, Isso mesmo. e conforme vai chegando, vai entrando. Tá certo. Maravilha. E vai Boa ter... noite, professor. Eu tive aula com o senhor na Campos Sales e depois fui para a FAEP. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o senhor e a Ana Maria na FAEP. Muito legal. Mas Enriqueceu muito a FAEP com vocês dois. obrigado. Puxa vida. Eles são muito bacanas. Eu fico muito feliz. Agradeço aí o convite, né? Então, a ideia, gente, seria conversar. Agradeço aí primeiro, obrigado. A ideia seria conversar um pouco sobre museu e sobre arte. Quando a gente fala de museu, a gente fala de arte. Por que formação humana? Porque a nossa humanidade ela é formada principalmente pela arte. A arte veio antes da ciência, né? A ciência, do jeito que nós conhecemos ela começa lá no Iluminismo, no século XVII, e vem vindo, né? A arte não. Ela começa na era primitiva. Ela começa há 300 mil anos atrás. Então, eu diria para vocês que a arte é mais antiga, é a expressão mais antiga, juntamente com a comunicação, né? A arte e a comunicação são as duas expressões mais antigas na história da humanidade. E a educação, ela, obviamente, ela vai incorporar. Não tem como ela não incorporar arte, porque a arte, ela tem uma composição da formação do homem. E a educação também se propõe a formar o homem. Então, a gente precisa ter essa pegada aí. E por que que a gente está fazendo, oferecendo, né, a faculdade está oferecendo a gente poder entender sobre essa questão do museu e tal. A gente sabe que, por exemplo, o museu é uma das possibilidades que tem das atividades complementares para vocês. E a ideia de ir a museu é o Museu de Ipiranga. Tá falhando um pouco, professor, o áudio. Desculpa, não sei se você está com dois áudios abertos, está engasgando. Está falhando, né? Espera aí que eu vou. Então, eu vou tentar mudar a minha conexão aqui, hein? Vou ver se eu mudo minha conexão, se melhora. Espera aí. Vou mudar minha conexão. Eu vou tentar um outro tipo de conexão aqui. Espera aí.
Hum. É só para mim, gente? É para vocês também? Às vezes é aqui, né? Não, tá Não, falhando sim, Rô. Não, para mim também tá falhando um pouco a voz deve dele. estar falhando sim. Eu vou tentar mudar aqui. Eu vou ver se eu consigo. Se eu mudar aqui, se melhora. É um pouco, eu vou mudar aqui a conexão. Vamos ver se melhora agora. Só esperar que está. Vamos ver se melhorou. Alô, alô, som, som. Um, dois, três, teste. Melhorou? Melhorou agora? Tá melhor? Melhorou. Genilda Sim, fez um melhorou. pouquinho aqui. Melhorou, então ótimo. Maravilha. Então, em que parte que nós perdemos aí? O que é que não deu para identificar? Não, é a questão de museus, atividades complementares, a gente começou a navegar por Ah, aí. tá. Ah, tá. Então é assim, então o museu, atividades complementares, mas é muito mais do que isso, é a formação de vocês. Esse daí que vocês estão vendo é o Museu do Ipiranga, tá vendo aí? Na foto. Esse Museu do Sim, Ipiranga é muito visitado pelo ensino médio e fundamental, porque ele é um museu basicamente ligado à independência do Brasil. Ele é administrado pela Universidade de São Paulo. Na verdade, é o governo do estado, e aí passou para a Universidade de São Paulo. O museu ficou fechado muito tempo, por causa de reforma, etc. Então, esse museu recebe muitas crianças. É claro que tem a ver principalmente com o período clássico, né, da nossa arte aqui no Brasil, né, no período clássico. Inclusive o prédio em si, né, ele tem todo um classicismo e tudo. Mas o interessante, o jardim também, né? Então, assim, toda a estética arquitetônica, e por dentro e por fora, ele tem um viés clássico, mas ele está ligado também à questão da independência do Brasil, etc. Então, é importante a gente conhecer um pouco sobre essa questão dos museus, tá? Eu coloquei essa foto aqui exatamente por causa do Museu do Ipiranga, tá? Que é um museu bastante visitado por todos. Tá bom assim? Aqui já falaram de mim, não preciso falar, então vamos pular aqui. Tá? Quem eu sou já falaram aqui. Não precisa ficar mostrando. Uma pergunta assim tá bom do jeito que está esse slide ou quer que aumenta? Tá dando para ver bem assim? Tá dando sim. Então tá bom, vamos lá. O que é museu? Tá? Essa é a pergunta. Museu vai coisa velha? Não. A única coisa velha que vai em museu é a nossa memória. Tá? Na verdade, tudo que a gente coloca em museu, ainda que o museu do amanhã, no Rio de Janeiro, seja o museu do futuro, ele trabalha com memória. Todo museu trabalha com memória. Então, a gente vai trabalhar com o passado. Museu é uma instituição permanente. Por que é uma instituição permanente? Porque você tem, por exemplo, obras de arte que ficam lá por um caráter indefinido ou obras de arte que elas são substituídas por outras obras de arte. Agora, falar também o que é arte é outro rolo, né? Para a gente definir arte, hoje em dia ninguém define mais arte, porque nós chegamos num momento em que é impossível definir o que seja arte. A gente pode ter uma ideia do que é arte. Bom, vamos lá. Então, o museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade. Portanto, é uma instituição que serve à sociedade e ela é aberta ao público. Qual público? Qualquer público. Qualquer um que queira entrar lá. E o que tem dentro do museu? O que o museu faz? Primeiro, ele pode adquirir. Adquirir ele pode comprar, pegar emprestado. O museu, ele conserva as obras que são mantidas lá dentro. O museu, ele investiga, porque através das obras de arte você vai entender a época, como as pessoas viviam, o que elas comiam, o que elas pensavam, como elas se relacionavam, como elas casavam, como elas tinham relações humanas.
o que elas vestiam, o que elas sentiam. Através do museu, a gente consegue entender as pessoas, tá? Deixa eu voltar aqui na minha imagem para saber que eu estou aqui. Aí, ó. Difunde e expõe os testemunhos materiais. Portanto, o museu, ele adquire, conserva, investiga, vai difundir e expor, né, as obras de arte. Muito bem. Chamadas obras de arte. E serve, olha aqui, ó, para a educação. Educação é no sentido lato, aberto, né? Lato, em latim, quer dizer aberto. O que quer dizer educação aqui? Significa o seguinte, é o nosso aprendizado. Você foi alfabetizado nas letras e nos números. Então, você sabe ler e escrever, sabe fazer contas, porque você foi alfabetizado. A arte é a mesma coisa. Se você vai no museu, nós vamos lá no Museu de Arte de São Paulo, no MASP. Lá tem obras do Renascimento, do Barroco, obras do Neoclassicismo. Lá tem obras de tudo quanto é lugar. Agora, se você não conhece nada de artes, você precisa ser alfabetizado em artes. Porque você vai chegar no Museu de Arte de São Paulo, vai olhar as obras, que são magníficas, e vai ficar encantado. Mas você vai ter um pouco de dificuldade, muitas vezes, eu não diria pouco, eu diria vai ter muita dificuldade de pegar abstração e aquela rabisqueira toda lá. Por que aquela rabisqueira tanto? Se não tem uma forma, uma imagem definida. Por quê? Porque precisa entrar nesse meio. E também para o deleite da sociedade, quer dizer, para a sociedade, muitas coisas que você tem na vida de vocês, bolsa, moda, roupa, tudo daí veio, no fundo, isso veio da arte. Tudo isso daí veio da arte. O sofá que você tem na sua casa, o design da televisão que você tem. Eu vou tirar minha câmera, se está travando é minha câmera, viu? É minha câmera que está aí. Porque fica muita imagem, aí fica comendo. Então eu vou tirar minha câmera, não precisa me ver, não. Beleza? Então vamos continuar aqui, ó. Já melhorou um pouco. Melhora, melhora. É por causa da câmera. Por que o museu nasceu? Né? Qual que é a ideia de criar um museu? A gente vai lá no, sei lá, na Avenida Paulista, tem vários museus ali. Tem a Casa das Rosas, Museu de Arte de São Paulo, que é o MASP, tem o Espaço Itaú Cultural, tem o Museu da Caixa Econômica Federal. Eu sei que nós estamos em época de pandemia, mas alguns museus já estão sendo liberados, ficaram fechados, né? Então, o que o museu, o que é interessante aí do museu? É assim, você começar a entrar um pouco no ramo da arte. Você tem que entrar nisso. Mas isso não é numa aula, não é num dia que você vai no museu, que você vai numa exposição de alguém, que você sai de lá e fala, poxa, agora eu domino arte. Isso demora. Você demorou um tempo para ser alfabetizado nas letras. A arte é a mesma coisa. Demora um período. Não é algo simples. Existe todo um estudo por trás. A educação, ela valoriza muito pouco o setor das artes. Ela valoriza muito a ciência. Bastante. A ciência 99% é a ciência. Inclusive para alfabetizar, né? É a ciência, são as técnicas, principalmente técnicas. Agora, em termos de arte, a gente vê muito pouco. E conforme você vai avançando nos estudos, vai diminuindo a sua relação com a arte. Quando você chega na faculdade, você praticamente não vê nada de arte, vê muito pouco. Então, o que acontece? A ideia do museu, surgiu por quê? Porque nós tínhamos, né, primeiro que
a gente tem uma mania aí, né? O ser humano tem um hábito de colecionar coisas, tá? Então, a ideia de museu primeiro surgiu porque o ser humano ele decide colecionar coisas. Por que ele quer colecionar coisas? Tem vários motivos. E por que surgiu o museu? Primeiro, por causa da memória. Então, é a nossa história, a nossa memória, quem nós somos, no que nós nos transformamos. Você imagina se no período do Paleolítico, Neolítico, o homem primitivo não tivesse feito nenhum desenho nas cavernas, por exemplo, né? Nenhuma pintura rupestre, nós não saberíamos muito bem como ele vivia. Nós descobrimos como ele vivia através da arte, que nós chamamos de arte. Para ele não era arte, né? Ele fazer um desenho de um animal, ele caçando com uma lança, não era arte. Para ele era uma outra coisa, mas nós chamamos de arte, porque nós criamos a ideia de arte. Assim como a gente criou a ideia de museu. Então, a arte, o museu e a arte, né? Por quê? Porque, na verdade, o museu precisa da arte. Então, o museu, ele nasceu por causa da memória, da identidade, quem nós somos. Então, tinha que estabelecer uma identidade. Então, se você pegar todos os países, em todos os países, você vai ter, em algum lugar, você vai ter um museu lá dentro. O museu da história, do país, o museu do que aconteceu. Por quê? Porque tem identidade, tem que ter identidade, não pode deixar. A criação, o convívio, o belo, a estética. E, principalmente, gente, a existência. O pensamento também coloquei aí. Mas a existência, por quê? Porque é através do museu que a gente vai dizer como é que nós existimos. Como é que nós chegamos aonde nós chegamos. E o museu é um local que foi pensado para abrigar a arte. Tá? A ciência ela é abrigada pela academia. O que é academia? Faculdade, universidade, centro universitário, tá? Escola, ensino médio, ensino fundamental. A escola em si abriga a ciência. A tecnologia, ela vem no embalo da ciência, a gente sabe disso. Agora, a arte, o museu, por exemplo, as exposições de arte foram criadas para poder abrigar as obras de arte, né? A vernissagem, quando alguém vai lá e, né, expõe alguma coisa. Então, desde a antiguidade, o homem, por infinitas razões, ele coleciona objetos e aí ele vai nessa toada do museu. Vamos continuar aqui, ó. Fazer mais um aqui. No século XVII, 1800 e lá vai bolinha, século XVII, o que é que foi? É iluminismo. Aí, na Inglaterra, por volta de 1683, né, surge o que é considerado o primeiro museu moderno. Mas vai ser, durante a Revolução Industrial, é que os museus vão começar para valer. Tá? Século XVIII, né, 1900 e pouco, por exemplo, também. 1900, ó, o ano de 1900, século XX, você tem uma enxurrada de museus. Mas, então, museu é um negócio... A ideia do museu, como a gente conhece, ela é recente. Ela não tem nem 400 anos. É muito nova. Ok? Então, vamos continuar. Beleza. Tá dando para ouvir aí agora, gente? Melhorou aí? Sim, tá bem melhor, professor. Tá bom. Tá, deixa eu ver se alguém do grupo aí mandou algo para mim. Não? Não. Beleza, então vamos lá. Está melhor. O museu apresenta algumas características. Essa parte é meio chata, tá? Mas tudo bem. Ó. O trabalho permanente com patrimônio cultural, portanto, o museu ele é responsável pelo patrimônio cultural, seja do nosso país ou seja do mundo. Por exemplo, você vai em Olinda, arquitetura das ruas, em Olinda é considerado patrimônio mundial. Aí você fala, mas a casa da pessoa não é um museu. Não é. Pode até ser transformada no museu. Mas é que você tem uma coisa também chamada que é, por exemplo, uma arte que existe na rua, em que não existe um museu. Então, por exemplo, o grafitismo nos muros,
Ele é considerado, por exemplo, a própria faculdade tem um grafitismo que foi feito por um aluno nosso. E ali é considerado arte, sim, é considerado arte. Mas não é um museu, mas é a parede. Então, a ideia de onde a arte está vai muito além do museu. Mas falando de museu, ele tem a ver com o quê? Ele vai trabalhar com patrimônio cultural. A presença de acervos, exposições, né? Ele utiliza recurso da educação, do turismo e também a inclusão social, que hoje não está muito em alta, não, hein? A ideia da inclusão social no Brasil já esteve melhor. Vocação para comunicação, documentação, né? Documentação também, porque se você vai no Museu do Ipiranga, você vai ver documentação, sabe? Do Brasil, da República Brasileira, da questão da independência, até a carta do Pero Vaz de Caminha, isso é guardado até hoje, tá? Eu tenho na minha casa, eu tenho na biblioteca em que eu tenho um livro com várias cartas que foram escritas durante a época da República. Então, isso tudo tem a ver com memória, tem a ver com a nossa história, tá? Aí, continuando, vamos para a parte boa agora. Agora começa a ficar melhor. Aqui o que é que você tem? Você tem vários exemplos de museu, porque a ideia de museu que o pessoal tinha era coisa antiga. Porque a ideia de coisa antiga tem a ver com a memória, entendeu? Então, aqui, olha, o Museu do Ipiranga, igual eu falei, aqui é Museu de Imagem e Som, que tem o quê? Cinema, fica lá na Avenida Europa. É muito legal esse museu, viu? Muito legal, eu gosto muito dele. Do lado tem o NUB, eu já fiz trabalho dentro do NUB, que é outro museu. Esse daqui é o Museu da Imagem e Som, então aparece muita coisa ligada à fotografia, a cinema. Aqui é a Pinacoteca do Estado, aqui do lado, olha. Aqui tem obras, principalmente do neoclassicismo, tá? Tem muita arte brasileira aqui dentro. É um lugar muito bonito, é da Prefeitura de São Paulo. Vale a pena você ir, é bacana. Aqui, eu não lembro o nome desse museu, mas é o museu ligado à zoologia, Museu de Zoologia. Aqui é o Museu de Arte de São Paulo, aqui é o Museu do Índio, aqui é um outro museu qualquer que eu peguei, com exposições. Aqui é o Museu da Aviação, aqui é o Museu do Futuro do Rio de Janeiro. Então, você vai falar, bom, quantos museus tem? Muitos museus. Eu só estou dando um exemplo para vocês aqui. Só para você ter uma ideia, eu fiz uma relação de mais de 40 tipos de museu. Olha só que louco. Museu Eco, Museu da Ecologia, Museu Americano, Museu Antidrogas, Museu da Arqueologia, Museu Bíblico, Bibliográfico, Museu Comunitário, Museu Cultural, Museu da Pessoa, Museu da Astronomia, Museu das Armas, da Arte, Arte Contemporânea, Moderna, Oriental, Arte Sacra, Museu de Bairro, Museu de Cera, Museu de Cidade. Aí vem Museu da Ciência. Aí vai, entendeu? Antropologia, tecnologia, história, zoologia, Museu Desportivo, Museu do Automóvel, né? Museu da Língua Portuguesa, que reinauguraram, que pegou fogo, não está aqui, mas também está. Museu Europeu, Ibero-Americano, Imperial, Militar, Nazista, Museu Sul-Africano, temático, Museu Virtual. Tem museu para tudo quanto é coisa que você possa imaginar. A gente está habituado a pensar no museu clássico, né? Com quadros, com esculturas. Está habituado a pensar nesse museu. Mas aqui é museu para tudo quanto é lugar, entendeu? Museu da Aviação, Museu do Transporte Público. O que você imaginar tem museu. Museu é igual feira no AMB. No que você imaginar tem, entendeu? Isso é que é legal. Então, quando a gente fala de museu, tem uma visão ampla, tá? Uma visão bem ampla. Porque o museu vai ter um curador, vai ter pessoa responsável, tem administrador, é uma empresa. O museu é uma empresa, galera. Na verdade é isso, tá? É uma empresa que presta um serviço à sociedade, que vai guardar uma história, tá? Essa história pode ser até uma história do futuro. Como é que é uma história do futuro? É aquilo que as pessoas elas pensam no que vai acontecer
daqui a 50 anos, 100 anos. Mas isso tudo são projeções, né? O que é do futuro é projeção. A gente não sabe se realmente vai acontecer. A gente acha que vai acontecer. Mas, em suma, em resumo, o museu, na verdade, ele sempre vai buscar a nossa história, né? Vai buscar um pouco aí do que aconteceu. Eu coloquei aqui, olha, um link, até vou colocar para vocês aqui, se vocês quiserem depois, vocês acessam, tá? Vou colocar aqui, ó. Ixi, menino. Deixa eu copiar aqui, peraí. É um link, isso. Lista de museus em São Paulo. Para não dizer, poxa vida, fui assistir lá, o professor ficou falando de museu, mas o cara não teve a coragem de colocar uma lista de museus para mim. Está aqui, olha. Tá? Uma lista de museus da cidade de São Paulo. Se você clicar nele, você vai abrir um monte de museu aí que você pode escolher, beleza? Não precisa fazer isso agora, não. É só dar um Ctrl+C, Ctrl+V e copiar, tá? Prestando serviço público para você aí. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Então, essa lista de museus aí, ela já ajuda você em alguma coisa. Muito bem. Aí tem uma coisa que isso vai interessar para vocês. Vocês que fazem pedagogia, artes visuais, vocês que estudam ligados às ciências das humanidades, são as visitas monitoradas em museus. Nem todo museu tem visita monitorada, mas eu fiz uma relação de museu aqui que tem. Tá? Por exemplo, o Museu da Imagem e do Som, lá na Avenida Europa, você pode ir, você pode levar as crianças, você pode levar a família e marcar o dia que vai ter lá um funcionário, uma pessoa treinada, para poder orientar você, explicar algumas coisas. Como é que é a visita monitorada? Você tem visita monitorada com uma pessoa física e tem a autovisita também, que às vezes você pode colocar um fone de ouvido e ir acompanhando. O Itaú Cultural, lá na Avenida Paulista, no finalzinho da Paulista, ali, quase perto do Shopping Paulista, eles têm lá, muitas vezes, uma espécie de uma visita monitorada, mas às vezes a visita monitorada tem uma pessoa lá e às vezes não tem. Às vezes você mesmo vai, coloca o fone de ouvido e vai fazendo a visita, visitando, entendeu? Assim, com o fone de ouvido na mão mesmo e vai embora. Vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. Memorial da América Latina também tem, viu? Fica lá na Barra Funda. Casa das Rosas, fica na Paulista, Pinacoteca. Olha, eu coloquei vários aqui, ó. Memorial da Resistência, Museu Afro Brasil, esse daqui é legal, hein? Esse daqui valeria a pena todo mundo que está aqui ir, tá? Museu Afro Brasil, importante. Tá? O Museu Afro, deixa eu perguntar, é aquele que fica no parque? O Afro Brasil? Ele fica no Parque Ibirapuera? Então, deixa eu dar uma olhada, peraí, ficava, deixa eu ver. Espera um pouquinho, vou só checar. Opa, vou só checar, peraí. Na Avenida, é isso mesmo, ó, Avenida Pedro Álvares Cabral, Portão 10, lá no parque. Deixa eu até passar o endereço aqui, ó. Lá no parque, é isso mesmo. Deixa eu passar aqui para vocês. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muita coisa mudou, né? Principalmente com a pandemia. Esse museu, professor, do Afro, ele estava... Eu fui... Aqui, amor. Oi? Eu fui nele, né? Só que ele estava correndo risco de fechar por causa da pandemia. Então, é por isso que eu fui verificar. Sabe por quê, Vitorinha? Porque tem muito museu que muda também. Às vezes, por exemplo, dá um problema... Por exemplo, foi a pandemia, mas às vezes tem um problema lá, tal, eles fazem. Você viu que nós perdemos a Cinemateca, uma parte dela, né? Pegou fogo. E nós tivemos um museu no Rio de Janeiro que pegou fogo. Então, isso também está acontecendo. Mas eu estou colocando... Ô, Viviane, tudo bem? É Viviane no Chile aqui, ó, prestigiando a gente, hein, Viviane? Boa noite, prof. Boa noite a todos. Buenas noites. No Chile. Buenas noites. Buenas noites, olha lá. É do Chile. A Vitória deve conhecer, não? Não, acho que não.
Mas vamos Não. lá. Então, é Portão 10, Avenida Pedro Álvares Cabral, né? Na região da Vila Mariana. É isso mesmo. Porque às vezes muda, tá? Agora, eu coloquei outros museus aqui também, né? Eu coloquei. Tem outra coisa aqui, ó. Museu da Diversidade Sexual, da Imigração, Museu do Café, Museu do Futebol. Aqui o que que é? O que eu falei, Paço das Artes, né? É legal, hein? Adoro Paço das Artes. O que eu falei é o seguinte, que são visitas monitoradas. Então, você pode ir com a família, pegar a família no final de semana, ou pegar as crianças também, marcar, ir lá fazer a visita. Mas aí, muitas vezes, era melhor entrar no site e marcar para a pessoa ir lá e te explicar, entendeu? Por exemplo, Museu do Café. Eu só vou nesse museu se for visita monitorada, porque senão eu vou ficar boiando, eu vou olhar um monte de coisa lá, não vou saber. Né? Por quê? Porque eu não entendo de café, eu entendo tomar café, adoro tomar café. Eu acho café é a segunda bebida mais tomada no mundo, mas eu não entendo nada de café. Eu precisaria de uma visita monitorada. Então, se você vai, por exemplo, num museu que tem as obras de artes tradicionais, que eu até vou mostrar algumas aqui para vocês, você precisa de uma orientação. Senão fica muito difícil você entender. Tá? Então, tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Sim. Beleza, então. Então, falou e disse, tá bom. Eu vou abrir um outro slide agora, que a gente acabou de falar, para quem chegou agora, a gente acabou de falar de museu. Deixa eu mostrar minha cara que eu ainda estou aqui, hein? Aí, ainda estou aqui. A gente acabou de falar de museu. Muita gente falou de museu, o que é museu, como é que começou, parará, parará, parará. Agora nós vamos falar de obra de arte. Por quê? Porque você chegar no museu tradicional, Museu de Arte de São Paulo, vamos supor, tá? Ou você vai na Casa das Rosas, ou, sei lá, você vai no Museu de Ipiranga, ou você vai né, na Pinacoteca. Você chega lá, você bateu ali, você vai ver escultura e pintura, bastante escultura e pintura. Você entender aquilo, né? Não estou nem falando do espaço tal cultural que tem arte pós-moderna, nada disso, né? Mas estou falando assim da coisa mais tradicional. Então eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, um pouco ligado à questão, algumas obras de arte para vocês entenderem um pouco sobre essa nossa conversa aqui, tá? Nós vamos fazer um passeio pela história da arte agora aqui, porque, né, museu de arte, aquilo que eu falei, né? Você vai num museu, vai ver as obras de arte, pintura e escultura, tentar entender um pouco aí o que quer dizer aquilo, por que aquilo existe. Então, tudo começa na arte pré-histórica, né? Como eu falei para vocês, né? Período neolítico, mesolítico, paleolítico, né? Principalmente neolítico, né? E aí nós temos a pintura rupestre, tá? Eu já comentei um pouco sobre essa pintura aqui, né? Falei rapidamente para vocês. Aí tem a importante aqui, no caso do Brasil, principalmente a arte indígena brasileira, tá? Isso daí, até por causa da lei 10.172, 10.172, acho que é 10.172, se não me engano, que é o ensino obrigatório nas instituições de fundamental, médio e superior, tá? Discutir, trazer a questão afro-brasileira, afrodescendente e arte indígena. Então, é importante. Então, a gente pode observar, por exemplo, uma das características da arte indígena, como você está vendo aqui, que é a geometria, né? É uma arte geométrica e é uma arte, claro, que ela é inspirada na fauna e na flora, porque o índio ele vive em contato com a natureza, ele vive com a fauna e a flora. A nossa natureza é uma natureza urbana, prédio, fumaça, carro, ônibus, metrô, subterrâneo. A dele não, né? Ele está lá, quem vive mesmo na reserva indígena, que ainda tem reserva indígena, não sabe até quando. Inclusive o Congresso está discutindo isso, né? Questão do marco temporal, está tendo uma discussão brava aí. Então, a arte indígena, ela tem uma questão geométrica, uma questão ligada à natureza. Por que geométrica? Porque a natureza é geométrica. Não tem como. Você pega uma folha
Já reparou uma folha? Pega a folha, olha a nervura da folha, você vai ver geometria, em tudo você vai ver geometria. E o índio, ele sabe disso, melhor do que a gente, inclusive, né? Porque ele vive lá, a gente não. A gente vive respirando fumaça de óleo diesel, como dizem por aí. Legal. Então vamos lá. A arte indígena, tá? Que é uma arte específica. Então, se você vai ao museu para ver uma arte indígena, pesquisa um pouco sobre arte indígena. Porque quando você chega lá, você vai entender algumas coisas melhor do que se você chegar desprevenido, entendeu? Sem pesquisar nada. Você vai olhar um cocar e vai falar, porra, legal, o que tem a ver esse cocar? O cara botava na cabeça? E daí? Esse vaso, para que esse vaso? Tá? Essa tapeçaria que eu estou vendo aqui, ó, que eu estou mostrando para você, eu estou olhando aqui, tá? O cocar, o vaso, a tapeçaria. Para que servem esses negócios aqui? Vai lá e pesquisa antes, você vai descobrir, você vai entender um pouco. Eu fiz um estudo até sobre vaso. Descobri que o vaso está ligado ao útero materno. É brincadeira isso? Você acredita? E primeiro vaso que apareceu na humanidade é na fase do Mesolítico, da Era Primitiva, galera. Feito a barro. Por que foi feito a barro? Porque era o que tinha, né, para fazer, né? Era barro, conhecia, era técnica. Ia lá, chovia, dava barro, descobriram a técnica. E o vaso, que tem a ver com o útero. Então, isso é genial, é fantástico. O vaso, inclusive, é uma das imagens, uma das formas mais antigas, uma das primeiras do mundo, feito pelos nossos ancestrais. Não sei se você sabia disso. E tem a ver com a mulher. Tem a ver com o feminino. O vaso, ele é um objeto feminino. Genial. Então, tem algumas coisas que aí a gente começa a pesquisar, a gente começa a entender e tal, e vamos caminhando, não vamos parar, não. Aí, ó, um pouquinho da arte egípcia, tá? Mas não queria falar da arte egípcia, não. Né? E nem da arte maia, mas são artes antigas, é que aqui você tem a parte do o corpo, você vê que o corpo lateralmente, né? Por que o corpo é lateral? Você percebe que a arte egípcia, você nunca vai ter corpo frontal, porque os egípcios achavam que se a imagem frontal fosse pintada, a alma seria roubada. Para que a alma não fosse roubada, o corpo tinha que estar de lado. Tá vendo que o pé está tudo de lado aqui? Todo mundo é de lado aqui, inclusive a Osíris, que está aqui, olha, a deusa. Tá vendo? Aí tem outros deuses lá em cima também, tem o homem também. Então, bom, enfim, tá? Isso é só um detalhe. E tem arte maia, tem as artes aqui, tá bom? Também é uma arte primitiva. Aqui está muito ligado a questão da cronologia, a questão do tempo. A arte maia é muito ligada à questão do tempo, mas aí é outra história. Então, galera, tudo isso daqui tem que pesquisar, não tem jeito. A arte maia, e daí? Vai lá e pesquisa. Vê o que os maias acreditavam, o que os maias... Aí depois você vai no museu para ver, entendeu? Fica mais fácil para você. Eu estou falando para você não ser pego de surpresa quando você entra no museu, porque é muito bonito, lógico que é. Por exemplo, a arte grega antiga, olha que coisa maravilhosa, tá? O ideal de beleza está aqui, né? A ideia do grego era o ideal de beleza. Você vê que tem toda a simetria, uma arte geométrica, harmonia entre as partes, tá? Enfim, está ligado à filosofia, tá? Eu não vou não vou ficar entrando em detalhes, tá bom? Não vou em detalhes, mas é isso, ó. Depois, se quiser, o slide eu até disponibilizo, né? Falo com a professora Rosângela, aí disponibilizo o slide para vocês, na boa. Tá? Ó, corpo filosófico, ó, olha que legal essa imagem aqui do que é? É a medida, cara. Aqui é medida, olha. Tá vendo aqui? Poseidon era um deus. Mas aqui, olha, é tudo medida. Tá? Por quê? Porque o grego antigo, ele trabalhava com medida. Ele era racional, era uma arte racional. Isso é muito legal entender sobre aspectos da arte. Quem gosta de arte, né? Então vamos lá, descendo aqui, né? Aí, por exemplo, aí a gente vai
vamos supor, Idade Média. Claro, o que é que vai ter na Idade Média? Vai ter ligações com a Igreja Católica. Aqui tem uma Nossa Senhora entronizada com o menino em 1280, tá? No ano de 1280. Então, você vai ter uma arte religiosa. Por quê? A Idade Média, a força é a religião. E pode reparar que, por exemplo, você tem aqui não há uma preocupação em caracterizar exatamente a Virgem Maria como uma mulher maternal. Não. E, inclusive, ela é uma virgem idosa. Idosa. A ideia de uma virgem mais, digamos assim, jovem, ela vem muito no Renascimento. Nesse período, por exemplo, 1280, você tem aqui, olha, um menino Jesus que não tem cara de menino, ele tem cara de um senhor pequeno, entendeu? Por quê? Porque não havia essa preocupação em caracterizar o menino como menino. Inclusive, para quem faz pedagogia, a ideia da infância, a infância é uma ideia, e ela surge muito tempo depois, ela surge principalmente no século XVII, século XVIII, principalmente com os iluministas, né, com o Rousseau, principalmente com os franceses, né, no livro Emily, que o Rousseau escreveu. Então, a ideia de você pintar o menino Jesus era pintar o menino Jesus com cara de homem, tá? Uma criança com cara de homem. Então, por quê? Porque nem a ideia de infância não existia na época. Então, gente, é muito legal quando você começa a perceber que a arte tem a ver com o dia a dia, tem a ver com a sociedade, tem a ver com a concepção, sabe? Vocês estão acompanhando isso? Tá tranquilo aí, galera? Beleza? Sim, professor, eu estou acompanhando. Ai, que bom. Aqui, Sim, olha, professor. Catedral de Notre Dame, antes de pegar fogo. Aqui é barroco, né? Nós estamos falando de barroco. Aqui, ó, gótico. Olha que lindo esse vitral gótico aqui. Tá dando para ver aí? Tá dando, né? Vitral gótico, maravilhoso. Adoro. Bem bonito, gostei. Maravilha. É lindo, lógico. Imagina, um vitral desse. Olha outra aqui, ó. Inclusive, esses vitrais, se você olhar, observando, você vai ver que ele tem uma narrativa. Principalmente porque nessa época, a galera, no século XIII, pouca gente sabia ler e escrever. Então, quando eles colocam aqui as imagens, então colocam, por exemplo, Cristo sendo crucificado e tal, ou ressurreição de Cristo, existe uma narrativa. Então, os vitrais, cada imagem vai mostrar uma fase de Jesus, vamos supor. E é muito legal, porque quando você olha o conjunto dos vitrais, você entende a ressurreição, você entende o milagre de Cristo, a crucificação, a Via Crucis, etc. O próprio Aleijadinho, por exemplo, né, o nosso grande artista barroco, Antônio Francisco Lisboa, quando ele faz aquela narrativa toda em escultura, então você percebe que é assim, ele contando a história de Jesus. E os vitrais fazem isso também, eles contam a história. Porque também eram muitas pessoas analfabetas. Então, as pessoas, elas... Então, cara, quando você entra numa igreja e você vê um vitral desse, agora você começa a entender por que o vitral está lá. E também o vitral está lá para entrar luz. Porque a arte barroca pensa muito na questão da luz. Isso é muito legal, porque depois vai ajudar o impressionismo, lá na frente com o Monet, o Manet, etc., o Degas, a trabalhar essa ideia da luz, tá? Mas isso é outra história. Aí, olha, Renascimento, século XV, XVI. Olha essa figura. Vocês conhecem essa figura aqui? Quem é? Quem fez essa figura? Quem foi? O Leonardo da Vinci, o homem perfeito. Aí, fala, mas esse homem perfeito aqui parece aquele negócio lá da Grécia Antiga. Eu vou até voltar no slide da Grécia Antiga, hein? Tá vendo aqui, ó, a figura geométrica? Tá vendo a figura geométrica? Olha a figura geométrica aqui, ó, tá vendo? Do homem perfeito, cheio de círculo,
pessoal da matemática adora, da geometria adora isso. Agora, se eu voltar lá para a Grécia Antiga, vou voltar lá para a Grécia Antiga. Olha a geometria aqui, ó. O Renascimento, ele recupera as ideias do grego antigo. É muito interessante a gente observar isso, né? Ó, o Renascimento recupera. Olha a Santa Ceia, gente. A Santa Ceia, na cabeça de Jesus, você tem uma perspectiva imensa. Jesus é o centro do quadro. Olha uma linha reta do infinito aqui, ó, em cima dos apóstolos. Meu, então assim, você pega a Santa Ceia e você começa a entender. O azul é uma cor fria, o vermelho é uma cor quente, ok? Então, olha, o que o Leonardo da Vinci fez. Cor fria, azul, cor quente, vermelho. Então, conforme você vai olhando, Jesus, ele tem o vermelho de um lado e o azul do outro. Por quê? Cor fria e cor quente. Cor quente, cor fria, tá vendo? Então, ele trabalhou o equilíbrio das cores, quente e fria. Ele trabalhou com uma perspectiva que parte da cabeça de Jesus. Ele partiu de uma linha do infinito que pega todos os apóstolos, tá vendo? Então, se você olhar a Santa Ceia, o que você tem? Você tem uma aula de geometria. Então, aí a gente começa a entender a arte, falar, meu, agora estou começando a entender essa ideia de equilíbrio, essa ideia. E por que ele coloca a geometria? Por causa da ciência. Porque a gente saiu da Idade Média e quando a gente entra no Renascimento, a gente tem que defender a ciência. E a geometria, a matemática, era o que a gente tinha mais forte em termos de ciência. Depois vem a física, né? Depois vem Galileu, Copérnico, Kepler, astronomia, mas é tudo baseado na geometria e na matemática. E o Leonardo da Vinci não é diferente. Ele manda ver aqui, ó. Igual aqui, né? Igual você viu aqui, até no Homem Perfeito, ó. Geometria, olha, quanto. Tem quadrado, triângulo, círculo, losango. Tem figura geométrica para tudo quanto é lado aqui. É uma loucura. Aí, se você pega aqui, por exemplo, ó, vou pegar Michelangelo. Ó, Michelangelo, eu gosto do Michelangelo, adoro. Renascimento, tá? Aqui, praticamente, você tem um ouvido, olha. Você está vendo um ouvido aqui? Onde Deus está com os anjos? Um ouvido. Quem é esse Adão? Esse Adão é o homem. Só que você vê que é um Adão bombado, né? Parece que fez academia e tal. O que é esse Adão? Esse Adão, a grande sacada é o seguinte, esse Adão, ele é o homem perfeito. O grego, ele valorizava o homem perfeito. E o Renascimento vai fazer a mesma coisa. Então, o Michelangelo, quando ele pinta essa cena que Deus vai tocar o dedo do homem numa explosão para dar um nascimento para ele, ele pinta um homem que tem um corpo perfeito. Se você medir aqui o corpo desse Adão, você vai encontrar geometria para tudo quanto é lugar. Tá? Você vai encontrar um eixo aqui na cabeça, aqui, olha, na linha reta, tá vendo que passa pelo ombro dele e vem pelo braço de Deus, tá vendo? Chegando até perto de um anjo. Esse Deus aqui, olha, ele está envolvido numa espécie de um ouvido ou de um útero, a gente não sabe direito o que o Michelangelo bolou aqui. Ele pensou no que aqui, tá? Esse daqui, olha, o Botticelli, o Nascimento de Vênus, é uma figura totalmente geométrica. Olha quantos triângulos tem aqui, gente. Nós estamos falando do quê? De Renascimento. Olha que legal isso. Igual aqui, ó. Ó. Bom, essa daqui é emblemática, né? A Mona Lisa e a Santana, né? E o menino Jesus e a Santana, em 1510. E a Mona Lisa, 1503, 1506. Eu quero que você entenda que essas imagens todas aqui, essas pinturas, que estão em museu, inclusive aqui está no Museu do Louvre, né? Essa daqui, são imagens que vêm de um estudo muito profundo. Ele demorou, olha, ele demorou 10 anos pintando a Mona Lisa, demorou não sei quantos anos pintando a Virgem, o Menino e Santana. Foram anos e anos. Inclusive, existem estudos para esses quadros aqui. Tá? O sorriso dela, o olhar.
a questão da, por exemplo, se você olhar aqui atrás, está vendo atrás aqui da Virgem e do Menino? Olha aqui como é que chama aqui? A paisagem. Se você olhar essa paisagem e você olhar a paisagem da Mona Lisa, aqui atrás da Mona Lisa, você vai ver que, apesar da cor ser diferente, a paisagem ela é muito similar. Provavelmente, o Leonardo da Vinci ele teve a ideia dos dois quadros e se inspirou no mesmo lugar, no mesmo ponto em que ele estava. Por isso que as paisagens são muito parecidas. Entendeu? Isso também é interessante entender. Bom, estou passando algumas ideias aqui para vocês, tá? E assim vai. Aí tem barroco aqui, mas eu não queria entrar muito, né? Aqui tem Rembrandt, né? Aqui tem o romantismo, Jean-Louis David. Aqui, adoro esse quadro aqui do Delacroix, Liberdade Guiando o Povo, é romantismo também. Mas aí tem outra pegada aqui, já não é mais aquela coisa da figura geométrica, apesar que tem geometria aqui também, viu? Tem geometria aqui também, mas tem a questão das cores, equilíbrio, tem uma questão da temática, tem uma questão que está ligada às revoluções, principalmente inspiração na Revolução Francesa, esse quadro aqui, porque essa mulher aqui, seminua, é uma deusa, e ela está segurando uma bandeira tricolor, que é ligado que a bandeira francesa, principalmente quando você teve a queda do rei e a queda da monarquia. E aí você tem uma república que surge ali. E aí tem uma criança aqui, ó, com pistola na mão. Você tem um burguês aqui, olha, e tem um trabalhador aqui do lado dele. Tem uns cadáveres aqui. Mas isso tem todo um estudo nesse quadro aqui, muito bonito. Aí teremos que dar uma aula só para isso. Aqui tem uma escultura legal. Eu já vou encerrar aqui para vocês fazerem as perguntas. Augusto Rodin, realismo. Inclusive, essa imagem, se não me engano, está lá na Pinacoteca. Tá? O pensador famoso, né, do Rodin, o realismo, enfim. Né? E só para a gente encerrar, e a gente passar para a questão das perguntas, que eu acho importante. Deixa eu só dar uma... Aqui é impressionismo, né? Do Monet, questão da luz, principalmente a questão da luz. Catedral Rouen. Você até já deu uma aula inteira sobre essa catedral aqui, viu, gente? Deu uma aula inteira, porque o Monet pintou aqui, a cada hora do dia ele pintava para poder pegar a luz, né? Porque a ideia do impressionismo é a luz, né? E assim vai. Aí tem o famoso Vicente Van Gogh, que é pós-impressionismo. Vicente Van Gogh, Noite Estrelada, eu vi esse quadro em Nova York, lindíssimo. Quadro pequeno, mas poderoso. Aí tem o Munch. Eu tenho até uma aluna nossa que está fazendo um estudo sobre isso daqui. A gente estava falando sobre o Munch esses dias. E assim vai, né? Aqui é Pablo Picasso, cubismo. Aí eu tenho Marcel Duchamp, dadaísmo. Ó, um urinol no museu. Mas aí é uma discussão semiótica que não dá para a gente fazer aqui. Mas eu só queria dizer o seguinte. Ó, aqui eu adoro também René Magritte, surrealismo. Salvador Dalí, o outro aqui, surrealismo, no caso espanhol. O que eu queria dizer para você é que, na verdade, aqui, pop art, famosa, Marilyn Monroe, do Andy Warhol. O que eu queria dizer para você é o seguinte, é que a gente precisa, na verdade, antes de ir para o museu e tal, começar a fazer um estudo, começar a entender um pouco e tal, porque, por exemplo, demora um período até você incorporar a questão da arte. Então, eu acho que a conversa de hoje é mais assim, para te excitar você a entender a importância do museu e a importância de começar a entender a arte, dado o pouco espaço
que qualquer instituição de ensino do planeta Terra tenha sobre a questão da arte, porque é tudo ciência. Inclusive, quando você faz aula de arte, você é obrigado a estudar ciência. Não sei se você sabia disso, porque o artista ele tem que fazer pesquisa para poder desenvolver suas obras de arte. Então, a ciência está em tudo quanto é lugar, inclusive nos cursos de arte. Bom, basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Né, tem mais coisas, mas não adianta mais coisas. O que é importante é algum recado aí que tenha dado para vocês aí sobre museu e tal. E aí fica aberto para pergunta. Aí, se quiser perguntar, fica à vontade. Professora Rosângela, está na vossa mão, professora. A senhora que é a chefe aí, professora, por favor. Obrigada, professor. Muito interessante nos agraciar, né, com todas essas imagens, esses comentários. Alguém quer fazer alguma pergunta específica para o professor Edson? Eu quero fazer. Não? Professor, vamos lá. Se puder. Pensando. Tá ótimo, Viviane. Eu faço e você faz. Eu fui mais apressada. Pensando, né, na educação, na licenciatura. E na sua experiência, como a gente pode incentivar as crianças desde pequenas a se encantarem pela arte, pela curiosidade, enfim, algumas dicas para a gente? Ó, a Viviane pode ajudar bastante também, ela que está aí, porque ela está fazendo um mestrado em ludopedagogia, né? E assim, na minha opinião, o que acontece? O que aconteceu comigo? Eu logo cedo já fui para ir em teatro, logo de pequeno, eu pedia para os meus pais me levarem para ir assistir um show, tal, mas eu pedi assim. Agora, a criança, você perguntou, tem que levar as crianças, tem que fazer um trabalho, sim, e levar as crianças, porque a arte ela é absolutamente encantadora, absolutamente maravilhosa. E quando a gente consegue fazer com que uma criança viva, porque a criança tem que viver essa arte. Quando ela vive a arte, ela tem uma outra experiência. Então, tudo começa assim. Começa em casa, começa na escola. Então, por exemplo, né, as professoras que estão aqui, presentes na reunião de hoje, elas podem criarem projetos e levar esses alunos para museu, para teatro, para cinema, porque tem gente que nunca pisou no teatro, tem gente que nunca pisou no cinema, tem gente que nunca foi no museu, tem gente que nunca foi numa exposição, tem coisa grátis, gente. Muita coisa gratuita, não paga nada. E com carteirinha de estudante, mas paga pouco. O Banco do Brasil ali, na região central, acho que é Álvares Penteado, ali naquela região, é de grátis. Eu já fui inúmeras vezes lá. A exposição do Bauhaus, ali tem exposições que vão mudando, entendeu? É muito legal. A criança, ela tem que ser levada logo de início. Logo de início. Por quê? Eu vou falar por quê. Porque a arte está dentro dela. Isso é inerente. Isso está no DNA. Isso daí a gente só perde porque a gente acaba resistindo e acaba negando. Tem o Celinho que também mexe com arte, a Vitória também mexe com arte. Está aí, ó, um monte de gente. Eu queria abrir espaço para Viviane falar, para a Vitória falar, para o Celinho falar. Viviane, você levantou a mão primeira, meu bem. Boa noite a todos. Prof, tá oscilando a conexão, mas ok, tá? Só para, porque, né, eu saí, voltei por isso. Tá bom. Eu gostaria, na verdade, de parabenizar, né, porque é sempre um privilégio te escutar e a gente sempre aprende muito. E concordo com você, né? São Paulo é um espaço privilegiado para a arte, né? Tem muita coisa incrível e tem coisas que as pessoas podem acessar que é grátis então, né, ter esse acesso e principalmente os professores, principalmente as crianças, o espaço, né, para brincar, apesar desse contexto que a gente está aí
desse contexto de pandemia, pós-pandemia, né, retomar esses circuitos culturais, retomar o espaço do brincar, da imaginação. Então, acho que isso é, né, eu sou suspeita para falar, até pelo estudo da Ludo. Mas eu quero te parabenizar, é isso, mas te parabenizar. Muito obrigada, viu? A gente aprende Deixa eu te muito com perguntar, você. vou perguntar uma coisa para você. Você que está no Chile aí, se você comparar os museus do Chile e os museus de São Paulo, não dá para comparar, né, Vivi? Não dá, e eu vou dizer, São Paulo é o único lugar do mundo que você tem uma exposição de um Picasso, né? Obras, por exemplo, o Museu MASP ali mesmo, obras do mundo inteiro sem você sair do teu país, né? Isso é um privilégio. É verdade. Isso é um privilégio. Eu, quando saí do Nordeste e cheguei em São Paulo, a primeira coisa, eu fiquei encantadíssima, porque e vinha de um lugar extremamente cultural, que você sabe que é Olinda, né? Que é assim, é uma obra de arte a céu aberto, mas São Paulo é um privilégio. Eu falo assim um pouquinho, eu que já tive, né, a oportunidade de viajar por vários lugares, São Paulo, gente, para quem está aí, tem que aproveitar toda essa arte, toda a gastronomia, né, esse encontro desses povos todos aí, tem que aproveitar. Olha, eu falo, os anos que eu vivi em São Paulo, eu aproveitei muito. E hoje eu estou aqui no Chile, tem muita coisa bonita. Essa semana é uma semana muito significativa aqui, porque é a Semana das Festas Pátrias. Então tem todo um movimento cultural, mas igual a São Paulo, gente, não tem, né? Vamos É verdade. aproveitar. Você chega na Avenida Paulista, você já tem meia dúzia de museus ali. Centro cultural, exposição na rua. É uma loucura. É bem isso que a Viviane está falando. Tem assim uma... Se você sai assim e fala, ó, eu vou fazer uma maratona cultural, a gente brinca, fala assim, eu vou tomar um banho cultural. Aí a gente, né? Diz aí, Viviane. Não, o Celinho, você levanta a mão, filho, fala aí. Esse é outro artista aí, o Celinho, ó. Tô te ouvindo não, Celinho. Abre esse microfone aí, Celinho. Aí, agora abriu. Não tô te ouvindo. Também não tô ouvindo. O que eu ia falar, professor, antes, é que, tipo assim, eu acho que as crianças já têm contato com a arte, principalmente nos desenhos, porque criança gosta muito de desenhar, e o desenho de uma criança já é o primeiro contato que ela tem, assim, com a arte em si, né? Já tá dentro dela, né, Vitória? Já, então É mais fácil trabalhar com a criança do que com adulto em arte. Eles admiram mais, né? Tipo, e também são mais... Como que eu posso dizer? São mais sinceros, vai. Se ele falar assim que não gostou, ele vai falar que não gostou. Se ele vai falar que gostou, ele vai falar que gostou. As crianças geralmente são mais sinceras, né? Isso mesmo. Celinho, você conseguiu, Celinho? Abrir esse Agora microfone? sim? Agora sim não. Agora sim, meu querido. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Celinho é o artista, viu? Fala aí, Celinho. Sempre um prazer ouvi-lo. E a arte, para mim, que nem ela entrou quando pequeno também, curioso. Você falou do MUBI, assim, eu sou grafiteiro, né? E eu sempre procurei ir atrás de arte, né? Não só grafite. Eu fui no MUBI algumas vezes, fui no Museu de Artes no MIS, né? E MASP e tudo. E aí o grafite ele me levou para vários lugares. Eu fui para Recife, né? Que nem a moça daí, né? Chile também, e o Chile também é um berço do grafite. Lá é o lugar que a arte está em todos os cantos, né? Pelo menos a arte do grafite.
E é isso mesmo que você falou, professor. Eu acho que a curiosidade, a arte está em todo mundo, né? Como as crianças mesmo que são curiosas demais e inserir elas na arte quando pequena, não que ele vai ser um artista e tal, mas transforma assim a vida da criança, né? Eu acho muito importante isso. Eu fui muito curioso em questão das estruturas das igrejas, né? Como elas são construídas e tudo. A construção da igreja da Lapa, a construção da igreja da Sé, né? E aí depois eu fui entender, até que você falou sobre os vitrais, sobre tudo isso daí, e eu achava uma coisa tipo do outro mundo, porque as igrejas daqui são mais comuns, né? Mas só que as igrejas mais específicas de São Paulo, elas têm uma história, né? Então, isso daí já vem da história da arte, que engloba tudo. Eu acho que a arte é isso mesmo, tá em todos os lugares. É isso mesmo. E a gente precisa. Isso é muito legal, porque a gente precisa dela para respirar. E ela precisa da gente para a gente deixar a nossa história, a nossa memória. Porque quando a gente for embora desse mundo aqui, o que vai ficar é a arte mesmo. É aquilo que a gente produziu e os outros vão entender você, me entender as pessoas por intermédio da arte. A arte é o grande elo de ligação da nossa existência. Se a arte acabar, acaba a nossa existência no planeta. A gente não existe, porque a arte registra que nós existimos. Então, é algo assim, impressionante. Bem verdade. Não é? Eu acho que tem muito a ver. A Viviane teria uma pergunta que ela tinha comentado? Às vezes ela tem uma conexão boa também. Professora Rosângela, está aí? Sim, eu estou aqui. Alguém Tá. mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário para o professor Edson? Queria só dar um adendo aqui, né? Sou também funcionária pública da Prefeitura de São Paulo, da Educação, e um projeto interessante, não deu tempo da gente fazer porque veio a pandemia, mas a Prefeitura disponibilizou para as verbas da escola uma verba pequena, mas para que nós saíssemos da escola. Então, achei muito interessante que é uma verba para se gastar com transporte para que as crianças saiam do território delas, né? E ainda tem muita resistência, assim, principalmente quando a gente fala em educação infantil, porque o medo de sair com a criança, né? Aquela questão toda de cuidados, enfim. Mas a prefeitura veio com esse desafio, que é para nós irmos em né, centros culturais, museus, teatros, com as crianças. E a verba é para isso, não se pode gastar com outra questão. Isso tem sido importante, mas não deu tempo. Então, espero que a gente consiga, daqui a um tempo, começar a fazer esse projeto aí. Isso lembra, inclusive, professora, a questão até do Paulo Freire, quando ele, o Gadotti, coloca que a própria cidade em si, ela tem espaços que são fora da escola tradicional, né? Que é educação não formal. E que, por exemplo, um museu e que um espaço cultural, às vezes vai assistir uma peça de teatro e tal, e que isso tá incorporado no processo educacional da criança. Sim, com certeza. E aí eu sempre falo, né, para os nossos alunos, o quanto que a gente aprende na escola não é conteúdo, mas são essas relações, né, essas atividades extracurriculares ou educação não formal que a escola nos possibilita, né? Então é fundamental esse repertório aí. E é como você disse, se não for na escola, nós vamos ter crianças que nunca vão ao teatro, que nunca vão ao museu, porque a família não vai levar, né? Por N questões aqui. E então, se não for pela escola, ela nunca irá, né? A virada cultural, inclusive, a cidade de São Paulo andou fazendo a questão da virada cultural, é para isso também, né? Agora, a virada cultural também era para ativar um pouco o centro velho de São Paulo.
Só que acabou perdendo um pouco. Eu estava ouvindo uma discussão sobre isso esses dias aí, porque a virada cultural também, de alguma maneira, é para que as pessoas tivessem contato com a arte. Porque, por exemplo, elas estão numa periferia bem longe, não existe um museu, não existe um teatro para elas irem. Tem um shopping, mas a maioria dos shoppings, por exemplo, eles têm o cinema, mas eles não têm um espaço para exposição. Muitos shoppings não têm. Deveria ter uma lei que obrigasse, né? Você ter um espaço para exposição e tudo, né? Pois é. Alguém mais, gente, quer fazer algum comentário? De repente, comentar de algum museu que visitou, dar umas dicas, né? Isso também é interessante para a gente. Aí, o Celinho. Pode falar. Tá vendo aí, professor? Não, eu só vou complementar aqui a fala também sobre o museu, que eu fui no museu do Banco do Brasil e eu vi a exposição do Escher, né? Muito, muito, muito boa. E agora, antes da pandemia, estava tendo a exposição gratuita lá do Egito Antigo. Agora também, né, conforme a pandemia, mas lá é um lugar muito bom e barato. Barato não, de graça, né? As exposições muito legais. Isso mesmo. O Banco do Brasil Álvares Penteado. O Escher, que ele falou, ele era um europeu, se não me engano, acho que era holandês, né? Ele colocar toda uma questão geométrica, matemática, para dentro da arte. E ele inspirou até o Andy Warhol a serigrafia. Você pegar as obras do Escher e depois olhar algumas obras do Andy Warhol, você vai ver que o Andy Warhol ele se inspirou no Escher. É muito legal. Agora, o Banco do Brasil é um baita espaço, cara. Eu vi lá uma exposição sabe, do abstracionismo, a arte abstracionista. Cheguei a ver Kandinsky lá dentro. Imagina, ver Kandinsky, cara. Isso é muito fantástico. Muito bom. Né? E é de graça. Muitos espaços são de graça. É uma questão de ligar e tal, se programar. Agora, com o fim da pandemia, graças a Deus, aí vai voltar tudo normal. Né? Espero que a gente volta, né, até essa vida cultural, porque o que eu senti muita falta nessa pandemia foi disso, né? O virtual ajudou um pouco, mas, né, não é a mesma sensação. Que museu é isso, né? Ele mexe com todos os sentidos, né? A arte mexe com tudo. Então faz muita falta. Por exemplo, se no espaço cultural Itaú, na Avenida Paulista, alternativa, você aperta um botão, aí você bate palma, você fica fazendo brincadeira e aí aperta a imagem, porque eles trabalham com a pós, chamada pós-contemporânea. E uma das prerrogativas da arte pós-contemporânea é que a arte ela só existe quando o espectador, que somos nós, interagimos com o objeto artístico. Então, você tem que apertar um botão, criar um movimento para que aquela obra de arte ela possa existir. Isso é uma das prerrogativas da arte da pós-contemporânea. E é de graça lá, viu? No Espaço Itaú. Inclusive tem o Museu da Moeda, que é numismático, né? Museu da Moeda, no subsolo, se não me engano. Aí depois na parte do térreo de cima tem espaços culturais lá, que é fantástico. E tem até um teatro bonito deles lá também. É legal. No finalzinho da Paulista, do lado de ali. Mas o Itaú Cultural é tranquilo. Muito bom. Já fiz vários trabalhos, muitos, muitos, muitos. Espaço maravilhoso. Inclusive, espaço que abre concurso, viu? Concurso até para quem quer se inscrever
mandar seus trabalhos para lá. E eles oferecem prêmios também. É bacana. Diga lá, Celinho. Já que ninguém fala aí, deixa eu falar. Não sei se você viu a exposição dos Gêmeos na Pinacoteca, e ela acabou e foi pro Oscar Niemeyer lá em Curitiba. E aí eu queria perguntar para o senhor sobre a intervenção que os Gêmeos fizeram lá no prédio da Niemeyer, e rolou. Oi? Prédio da onde? Os Gêmeos fizeram uma pintura deles no prédio mesmo do Oscar Niemeyer, né? Lá em Curitiba. Uhum. E aí eu queria saber do senhor qual que é a sua posição sobre essa intervenção que eles fizeram, né? Que vai ser permanente, e a ideia era ser permanente, não sei se vai ser mais, e que o neto dele, ou bisneto dele, é horrível e tudo. Queria saber sobre a sua opinião. Eu só quero ouvir. Eu conheço bem o espaço do Oscar Niemeyer lá em Curitiba. Eu visitei lá, conheço bem. O Oscar Niemeyer ia do Castro. O Oscar Niemeyer ia falar, finalmente, estão conversando comigo aqui. Entendeu? Donizete, você quer falar? Não, só quero ouvir. Não, fala aí, Donizete. Você conhece os Gêmeos, conhece? Oi? Você conhece os Gêmeos? Então, já, assim, a gente não tem uma amizade, mas a gente se conhece, sim. Já tive a oportunidade de estar com os caras algumas vezes. Mas eu quero ouvir sua opinião, professor. Não, então, na minha opinião é isso. Eu acho que assim, o Oscar ia gostar bastante. E o espaço que eles utilizaram, eu conheço bem o espaço ali. Assim, você não esqueça, se possível, deixar assim. Você traz de fora para dentro algo. Porque os Gêmeos, eles trouxeram o quê? Um trabalho de fora para dentro. Né? E o espaço do Oscar Niemeyer é de dentro para fora. Então, existe o quê? Aí você tem uma ligação entre o que está acontecendo na rua com o que está acontecendo na arquitetura e por dentro, né, e por dentro do próprio espaço do Niemeyer. Eu vejo que existe um diálogo, existe uma troca. E que o próprio Oscar Niemeyer, né, ele ia ver com bons olhos essa intervenção. Essa é a minha opinião. E você, Donizete, o que você achou? Donizete, ele faz trabalho com grafite, né? Ele é um artista. Tem vários trabalhos, né? Tem livro, né? Viajou pelo mundo e tal. Ô, Celinho, posso responder ou você quer falar aí? Fala aí. Não, pode falar, pode falar. Então, vai ser meio controverso, assim. Eu acho que o lance do grafite, ele tem que estar primeiro, se for assim, na conotação de grafite, ele tem que estar na rua, né? A partir do momento que ele tem um sentido como uma intervenção artística, ele já muda para uma coisa mais muralista, mais de uma... Ele ultrapassa essa coisa do grafite em si, né? Da intervenção do grafite. Então, eu acho que talvez não era o lugar para o Gêmeos estar. Assim, uma opinião particular. Né? Eu acho que é bacana conquistar esses espaços, mas talvez não seja o espaço para estar com a linguagem. Né? E aí, assim, é muito também entender, é um processo da rua. Porque se você pôr o conceito da rua dentro do espaço, a não ser que seja esse conceito que eles estão trazendo e a proposta de quem convidou, você está trazendo o processo do efêmero, que é o espaço que já tem ali,
que está recebendo uma intervenção que, na verdade, as pessoas não estão querendo. Então, ele configura dentro da coisa do grafite, sem ser grafite mesmo, né? Então, isso é interessante, por esse lado. Então, porque você está recebendo uma coisa que até então ela não é esperada para aquele espaço, né? Não é esperado. Mas eu acho que é importante conquistar esses espaços, porém, eu acho que talvez não é um lugar para estar fazendo um tipo de intervenção nesse sentido, a não ser que isso tenha uma intenção de causar alguma polêmica, uma provocação, acho que era a palavra que eu estava buscando. A intenção da intervenção mesmo é uma provocação, aí já é um outro contexto, né? Isso que é bacana em arte, gente. Oi? Isso é que é bacana em arte, porque você tem opiniões diferentes, você tem um debate, você tem alguma coisa que faz, um tem uma ideia, outro tem uma ideia, um acredita que sim, outro acredita que não. Isso é que cria o movimento, né? Isso é que é o bacana na arte também, é você ter essas pessoas diferentes, essas opiniões diferentes, né? Isso é bacana. E é assim que tem que ser. É assim, porque a arte ela tem que ser democrática. As pessoas elas defendem uma coisa, defendem outra, acreditam em uma coisa, acreditam em outra. Parte bonita da história, né? Dentro da arte. E eu acho que a gente falando sobre museu e falando sobre isso, né? Isso tudo que traz essa ampliação aqui de verdades e de resultados e de realidades diferentes que cada um acredita, cada um defende. Isso é que é bonito, né? Acho que é bacana isso. Agradeço aí também né? Alguém teria mais alguma coisa aí? Acho que o Serinho levantou a mão. Genilda levantou a mão. Genilda, manda ver aí, manda ver. Oi, boa noite, professor. Prazer em conhecer o senhor, que eu não conhecia. Adorei a sua aula, o seu conteúdo. Quero parabenizar também a professora Rosângela por ter convidado os alunos dela, fazer parte, né, desse pequeno conteúdo, mas foi de grande ajuda. E eu estava pensando, né, você falou tanto em museu, e esses dias aquele museu que pegou fogo, né, e aí estava uma pessoa lá dando entrevista, e o senhor começou a chorar, né, eu não entendi, eu falei, isso, eu falei, por que que tá chorando, né? Mas um pouquinho da sua aula, assim, que eu percebi, assim, o tão grande o amor quando a pessoa gosta do que faz, do que estuda, né? Eu achei, agora eu estou conseguindo entender um pouquinho. Espero que você tenha dado mais esse espaço para a gente, né? Para a gente conhecer o seu trabalho, muito importante para o meu conteúdo de aprendizagem. Parabéns, viu, professora? E uma boa noite, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, para mim é uma honra. Eu acho que assim que você falou é muito legal, Genilda, da pessoa estava chorando e tal. Eu acho que tem muito assim, é muito da nossa história, muito da nossa memória que foi queimada. É um pouco da nossa identidade que se perdeu. Entende? Então demora tanto tempo, Genilda, para você reunir materiais. E você imagina em cinema no Brasil, que é uma coisa tão difícil. Você reunir tudo aquilo, demora tanto tempo, cuidar daquilo, ter um curador, tudo. E aí, de repente, da noite para o dia, você perde tudo aquilo, né? Mas é isso mesmo. Muito, muito obrigado pela sua presença também. Eu também agradeço. Ok. Boa noite, viu? Prazer, muito bom ouvir sua voz, bem aquela voz serena, bem legal mesmo. Muito bom. Parabéns, professora, pela escolha. Gente, obrigada. Teremos outros encontros com o professor Edson nessa temática fundamental para quem trabalha na educação, né? É importante que tenhamos esse olhar, essas discussões. Um professor não pode sair sem ser tocado pela arte, sem entender, né, um pouco, pelo menos, de como trabalhar com as crianças. Bom, é isso. Alguém mais quer fazer algum comentário? Se não, eu dou por encerrado o nosso encontro de hoje. Agradecemos a presença de todos, ao professor Edson pelo conteúdo.
O Donizete levantou a mão, a Úrsula levantou a mão. Então, Donizete, depois Úrsula, e aí encerramos. Não, Pode primeiro falar, a Úrsula, por favor. Obrigada. Boa noite a todos. Desculpa pela demora, mas o pouco que eu consegui ouvir, professor, eu adoro a aula, né? Então, sou suspeita de falar. Muito boa toda essa posição sobre o que aconteceu, né? Naquele que o Donizete falou, do Niemeyer, né? E o professor posicionou muito bem, respeitando a opinião de cada um. Então, eu acho que isso é importante, né? A arte dar o lugar, dar essa voz a quem quer falar, sem se opor, mesmo a uma opinião contra, né? Eu acho que é importante a gente respeitar o outro, mesmo ele se opondo ao que aparece ou ao que a pessoa pode pensar. Então, eu só queria agradecer, né, pela presença do professor. E é uma pena que eu não consegui assistir tudo, né? Mas o que eu ouvi, eu gosto demais, então eu acho que não tem muito mais o que eu falar. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelas suas falas. Obrigada, Úrsula. Então, boa noite, mas eu vou continuar aqui. Boa noite a todos. Você viu que a Viviane está aqui, né? Você viu que a Viviane está aí, né? Eu vi ela, sim. A Úrsula está fazendo um trabalho junto com a Viviane e com a Vanier do Chile. Do Chile, é por isso. Donizete, você vai falar? Vou, professor. Primeiro, parabenizar aí a ação, né? Eu acho que é de extrema importância e ver a sala online tão cheia. Isso é gratificante para falar sobre arte e tal. Desculpa, eu só estava ouvindo bastante porque mudou umas questões agora para cuidar do meu pai, né? Ele foi acometido aí de um novo AVC, infelizmente, mas eu consegui entrar um pouquinho aqui e agradecer, né? Ouvir aí um pouco sobre a história da arte, sobre o contexto, os debates muito bacanas, assim, eu acho que todo mundo participando bacana. Legal ver o Celinho tão empenhado aí também, a Úrsula, a galera aí nesse bate-papo. Eu acho que a gente constrói muito quando a gente tem essa possibilidade de construir falando sobre arte. É fundamental, né, para o desenvolvimento, para o crescimento e para o entendimento da questão pedagógica, né? A arte é fundamental no nosso cotidiano, nos nossos aprendizados. E importante a gente ter dentro desse espaço debatendo sobre a linguagem da arte urbana para a gente também que faz. É importante porque a gente sempre foi muito invisibilizado, não vou falar discriminado, invisibilizado com essa questão. É uma linguagem que sempre sofreu muito, ainda sofre, apesar do glamour e tal, né? Muita perseguição, mas que é importante ver, né, principalmente dentro da academia, a gente ter essas discussões tão relevantes sobre o assunto. Então, agradecer também por ter esse processo incluso num debate como esse, assim. Então, obrigado, eu acho que é importante por mais aulas assim. Legal. Maravilha, obrigado. Estou assim, nossa, como o professor Edson é elogiado, hein? Vou ficar com ciúmes. Gente, olha só, aproveitando também, né, professor, nós teremos em novembro, né, o PAV Arts 2, né, mostra os alunos de artes visuais, então já se sintam convidados, né, acho que é 24 de novembro, é isso? Né? Isso mesmo. Então, tá ótimo. Então, já fica o convite para o dia 24 de novembro. A do semestre passado foi magnífica e desse semestre será também. E boa noite a todos e todas, então. Aguardamos vocês para as nossas próximas aulas. Muito obrigada. E depois a nossa aula estará disponível, a gravação, dentro da plataforma. Tá bom? Boa noite.